Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 17 de setembro de 2024, finalzinho do inverno. Estamos aqui no município de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo do nosso curso que é o Espiritismo, edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vamos estudar hoje a 11ª aula, parte A, um tema bastante polêmico que é a visão espírita da eutanásia. Teremos também, no decorrer deste estudo, alguns subtemas. Falaremos um pouquinho da medicina, da morte, da desencarnação, certo? Então, antes de iniciarmos, trouxe meu café, que é a marca registrada do canal. Temos um conteúdo significativo para esta aula. Vamos já dar início, para não perdermos tempo, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, 11ª aula, parte A, visão espírita da eutanásia. A eutanásia é o ato pelo qual subtrai-se a vida de alguém com o pretexto de evitar-lhe sofrimentos, bem como aos seus familiares. É a conhecida morte piedosa. Então, logo de início, temos o conceito do que é eutanásia. Repetindo, a eutanásia é o ato pelo qual subtrai-se a vida de alguém com o pretexto de evitar-lhe sofrimentos, bem como aos seus familiares. É a conhecida morte piedosa. Então, se antecipa a morte e se abrevia a vida, com o pretexto ali de evitar sofrimentos, bem como aos familiares daquele que está em fase terminal, né? Desde a época de Esparta, na antiga Grécia, pelo culto ao corpo, eram condenados os inaptos e enfermos. Gladiadores da Roma antiga ou guerreiros na Idade Média eram sacrificados sob o pretexto de poupá-los da agonia. Então aqui temos cerca de 3 exemplos históricos sobre a prática da eutanásia, né? Tem o de Esparta, na Grécia Antiga, uma civilização aí que cultuava o corpo e condenava à morte os inaptos e enfermos físicos, né? Fisicamente era feita praticamente uma avaliação, aquele que estava doente ou inapto, por exemplo, para a área militar ou para outras atividades, eram condenados à morte. Tem um exemplo aqui dos gladiadores da Roma Antiga, que lutavam lá no Coliseu, muitas vezes com feras, sofriam mutilações, ferimentos gravíssimos e eram executados, antecipando a sua morte para que não houvesse maiores sofrimentos. Isso também acontecia na Idade Média, com alguns guerreiros que eram sacrificados para que poupassem eles da agonia ali antes da morte. Séculos se passaram e às vezes o juramento de Hipócrates, 460-377 a.C., é esquecido. Abre aspas, a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que conduza à destruição. Então aqui pensamento do pai da medicina Hipócrates, que diz, né, que ele a ninguém daria para agradar remédio mortal, nem conselho que conduza à destruição. Então, um princípio de respeito à vida levado ao extremo. Primeiro subtítulo, a medicina. A ciência médica tem a finalidade de curar, de sanar dores. Tem como dever a preservação da vida em todo e qualquer caso. Então veja que a disciplina da medicina, que é uma ciência, tem a finalidade de curar, de sanar dores. Então passa a ser algo incoerente ou ilógico antecipar a morte ou abreviar a vida, porque cabe a ela preservar a vida em todo e qualquer caso. O Código de Ética Médica prescreve como dever do médico o cuidado de preservar a vida e proíbe ao mesmo a utilização de meios destinados a abreviar
a vida do paciente, ainda que a pedido desse ou do seu representante legal. Isso está no capítulo 5, artigo 41 de 2009. Então aqui trazemos o exemplo do Código de Ética Médica, né, que tem um dos seus artigos que prescreve que é dever do médico cuidar de preservar a vida e proíbe, né, a utilização de qualquer meio destinado a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido desse ou do seu representante legal. Alguns defensores da eutanásia argumentam quanto à inutilidade do enfermo e o custo de sua manutenção à sociedade e atualmente das unidades de terapias intensivas. Ninguém é inútil, todos temos responsabilidades quanto à preservação da vida dada por Deus. Vejam que estamos desde o início elencando vários argumentos em preservação da vida. Falamos há pouco do Código de Ética Médica e aqui argumentam, né, os defensores da eutanásia quanto à inutilidade do enfermo, que já não teria mais utilidade aqui neste mundo, né? O custo da manutenção à sociedade, que pagaria, né, teria despesas para sustentar essa vida, que particularmente, né, desemboca aí nas UTIs, né, no gasto para se conservar alguém ali dentro de uma UTI. Todos os argumentos aí razoáveis, né, levantados aí para defesa da eutanásia, mas vejamos, né, se eles se sustentam ao longo do nosso estudo, né. Ninguém é inútil, primeiramente poderíamos dizer, né, contra-argumentando aquele primeiro argumento, os que são favoráveis à eutanásia. Porque todos somos responsabilizados, né, temos responsabilidades quanto à preservação da vida dada por Deus. Ainda alega-se aqui, né, o custo para a sociedade. O Estado, por exemplo, deveria, né, pensar nisso, se precaver. Tem que se desenvolver nessa parte, né, de dar saúde pública, de qualidade e preservar a vida mesmo desses que estão em agonia, né? Nós vamos ver por que tem uma causa, né? Não podemos ficar presos aos efeitos, às consequências, temos que ir nas raízes, nas causas desses fenômenos aparecerem e gerarem problemas aqui, polêmicas aqui na nossa sociedade. Os gastos das unidades de terapia intensiva também são levantados, né, de UTI. Aí fica toda a fragilidade, né, da saúde pública, a quem muitas vezes deve recorrer e não tem muitas vezes recursos, ou da saúde privada, o custo é elevadíssimo, nem todos têm condições de arcar com esses custos. O Estado deveria estar precavido para trabalhar essa questão, né? Mas aí já estamos pedindo muito, né? Temos que avançar bastante nessa parte aí, de realmente cumprir o que está na Constituição Federal, né? Direito à saúde. Temos esse direito? Muitas vezes acho que não, né? Nem todos têm esse direito em pé de igualdade. Ainda há desculpa de abreviar o sofrimento de doentes terminais. A morte como terapia destrói a razão de ser da medicina, que deve lutar pela manutenção da vida. Então também tem a desculpa de abreviar o sofrimento de doentes terminais, que estão sofrendo muito ali, causando às vezes, né, dores nos familiares, né, e usar a morte aí como um fim terapêutico, né, eliminando aquela vida, é totalmente contrário, racionalmente, ao propósito da medicina, que é preservar a vida. Essa deve lutar pela manutenção da vida, não abreviar ela, né? Ou antecipar a morte. Argumento terrível é aquele dos que defende a morte dos idosos como uma morte digna. Certamente seria mais digno defender a vida e respeitar aqueles que prestaram uma vida inteira de serviço à sociedade. Que outro argumento, né? Defesa da morte dos idosos, né? Que às vezes sofrem muito.
como seria uma morte digna, entre aspas. Mas digno seria defender a vida e respeitar aqueles que prestaram uma vida inteira de serviços à sociedade. Devemos ainda considerar a distanásia, que é o prolongamento artificial do processo de morte, prolongando assim o sofrimento da pessoa. Pode também ser considerada como um tratamento inútil que deve ser evitado, tendo como objetivo recuperar o doente a qualquer custo. Muitas vezes é desejo da família ou do próprio paciente que tenta agarrar-se à vida por temer a morte. Vemos aqui, que tem a distanásia, que é diferente da eutanásia. A distanásia é o prolongamento artificial do processo de morte, prolongando assim o sofrimento da pessoa. Então, vai mantendo a pessoa ali, prolongamento artificial do processo de morte, prolongando assim o sofrimento da pessoa. Pode também ser considerada como um tratamento inútil que deve ser evitado, já que a pessoa iria morrer, Vamos dizer assim. Tem como objetivo recuperar o doente a qualquer custo. Muitas vezes é um desejo da família ou do próprio paciente que tenta agarrar-se à vida por temer a morte. Então, considerando aí a eutanásia, que é o prolongamento aí artificial do processo de morte, a pessoa está morrendo, então a distanásia vai prolongando, vai dando uma sobrevida para a pessoa, prolongando assim o sofrimento da pessoa. Dizem, que é um tratamento inútil, que deve ser evitado, já que a pessoa ia morrer, Aqui entra a questão, muito polêmica do coma induzido, que também é considerado eutanásia, assim nos ensinam as obras espíritas ditadas aí por espíritos superiores. Claro, que tem que ser levado em consideração toda a situação familiar, Isso também é levado em consideração. Mas, por exemplo, uma família que tem condições de manter um doente, em fase terminal aí, e não o faz, teria mais responsabilidade, provocando assim, por exemplo, o coma induzido, do que aquela que é embaraçada com essa situação, tem que recorrer a esse coma induzido, depois das perguntas dos profissionais da medicina, por não ter recursos. Mas ambos são responsáveis, é o que nos diz aí a literatura espírita a respeito do tema. Portanto, como induzido também é eutanásia. Ok? A morte. Como definir a morte? Segundo a doutrina espírita, ela ocorre pela exaustão dos órgãos. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 1, pergunta 68. Como que se define a morte no Livro dos Espíritos, Muito objetivamente, é a exaustão dos órgãos. Nas últimas décadas, mudou-se a maneira de considerar a morte. Vários questionamentos de ordem médica, ética e jurídica foram levantados com o desenvolvimento das técnicas de transplantes, além de possibilidade da manutenção artificial das funções fisiológicas fundamentais. Aqui 2 pontos interessantes, O avanço da ciência nas últimas décadas mudou aí a forma de nós considerarmos a morte. Isso envolveu a área médica, ética e jurídica, levantando com o desenvolvimento das técnicas de transplantes, quando se poderia fazer o transplante, tendo certeza que a morte já estaria instalada, Isso precisaria ser investigado, pesquisado, precisaria ter uma resposta para isso. Além da possibilidade, pelo avanço tecnológico, das funções fisiológicas por meio dos instrumentos e aparelhos, que estão cada vez mais desenvolvidos e muitos deles conseguem fazer substituições das funções orgânicas. Então isso gerou mais questões bioéticas. Ela é hoje interpretada como a desintegração de um indivíduo que se realiza em vários níveis e em várias etapas, a morte, Daí a dificuldade de encontrar sinais clínicos seguros do falecimento.
A passagem da vida à morte envolve uma série de acontecimentos, não é uma mutação instantânea. Então, né, a medicina aí considera que a morte aí é um processo de desintegração de um indivíduo que vai em vários níveis, né, se desintegrando, várias etapas, células vão morrendo, órgãos, né? Daí a dificuldade de encontrar sinais clínicos, precisa de uma junta, né, de profissionais para investigar isso. A passagem da morte envolve uma série de acontecimentos e tem que ser diagnosticada ali por uma equipe habilitada para tanto. Após discussões éticas e estudos técnicos, concluiu-se que a morte encefálica é o critério para a caracterização e constatação da morte do indivíduo. Muito comentado, né? No noticiário, por exemplo, né? Quando trata aí de alguns enfermos, muitas vezes os famosos, né? Falam aí quando tem a morte encefálica, já praticamente acabou a esperança da pessoa ficar viva, né? É decretada a morte e a pessoa pode acontecer aí o transplante, né? E constata-se a morte do indivíduo. Agora vamos para um subtítulo: desencarnação. A desencarnação significa o desligamento do espírito do corpo que está em processo mortal, podendo acontecer desde antes da consumação do óbito. O Livro dos Espíritos, o livro 2º, pergunta 156, ou até tempos depois, como no suicídio. Que é interessante, o que é a desencarnação, termo aí que a doutrina espírita nos trouxe, significa o desligamento do espírito do corpo, que está em processo mortal. Nós temos um cordão, né, que liga o perispírito ao corpo. Então, quando há esse desligamento, há a desencarnação, que pode ocorrer até antes da consumação do óbito físico e muito depois, anos e até séculos, como no caso das mortes aí por suicídio, muitas vezes que o indivíduo fica preso ali no sepulcro, tendo ali as dores dos vermes, roendo, né, o cadáver, sentindo as dores da cremação, né, no caso aí de alguns suicidas, e muitas vezes aqueles mais traumáticos, né, que vão experimentar as consequências do seu ato, né? Aquele que se envenena vai sentir dores, né? Aquele que se deu um tiro, por exemplo, vai sentir a ferida aberta. Quer dizer, esse laço ligado ao corpo físico vai repercutir as dores, né? As sensações. Isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Não é a partida do espírito, mas sim o esgotamento dos órgãos físicos que provoca o seu desprendimento. Não é o espírito que sai fora do corpo, né? É quando esgotam os órgãos que ele se desprende, quando tem condições de fazer isso, é claro, né? Allan Kardec pergunta, abre aspas, um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Veja, Kardec faz uma pergunta sobre a eutanásia, com outras palavras, né? Pergunta que se um homem que agoniza, sofrendo muito, né, que está num estado aí sem esperança, seria permitido poupar-lhes os instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Quem responde é São Luís, vamos ver, né? São Luís responde, abre aspas, mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. Então, São Luís respondendo, inicia aqui uma série de argumentos que nós vamos ver, o próximo é de Emmanuel, acerca de maiores razões para sermos contrários à eutanásia, né? Nós vimos algumas razões aí mais materialistas e agora estamos vendo algumas mais
espiritistas para se evitar a eutanásia, né? São Luís questiona, né? Quem nos deu o direito de prejulgar os desígnios de Deus, né? Somente a ele pode conduzir um homem até a sepultura e retirá-lo, com o fim de fazer essa pessoa examinar-se a si mesma, entrar em reflexões, né? A ciência, por acaso, nunca se enganou, né? Com as suas previsões. Essa hora de graça é de maior importância para essa pessoa que está agonizando, né? Porque nesse momento, seu espírito que está ativo pode fazer reflexões nessas convulsões da agonia e poupar, né, vários tormentos com clarão de arrependimento. Agora, uma parte muito importante, dita por Emmanuel, né, Espírito Emmanuel: muitas vezes, suicidas e homicidas do passado enfrentam doenças graves para que possam reajustar-se perante as leis divinas. Como diz o Espírito Emmanuel, abre aspas, diante das crianças em prova ou dos irmãos enfermos, imaginados irrecuperáveis, medita e auxilia-os. Ninguém por agora, nas áreas do mundo físico, pode calcular a importância de alguns dias para o espírito temporariamente internado num corpo doente ou disforme. Isso está em Diálogo dos Vivos, capítulo 20. Então veja, né, muitas vezes o suicida e o homicida do passado enfrentam expiações em que coloca em xeque ali a questão de ser sugestionado lá a questão da eutanásia, né? Porque muitas vezes esses espíritos enfrentam doenças graves para se reajustar com as leis divinas. E supostamente seriam aí candidatos, né, à prática da eutanásia. Emmanuel completa, né? Diz que as crianças em prova, os irmãos enfermos, que nós, na nossa ciência, imaginamos irrecuperáveis, ele pede para nós meditarmos e auxiliarmos, né? Porque não temos condições agora no mundo físico de calcular a importância de alguns dias para o espírito temporariamente internado num corpo doente ou disforme, ou seja, há uma razão justa para aquela situação, né? Kardec pergunta: o homem tem o direito, abre aspas, né? O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. Isso está em O Livro dos Espíritos, o livro 4, pergunta 944. Então, uma das perguntas que está lá no Livro dos Espíritos, feitas por Kardec, que questiona, né, se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida, terminar com ela, se tiver vontade de fazer isso, os espíritos respondem que não, somente Deus tem esse direito e que isso seria um suicídio, né? Suicídio voluntário é uma transgressão da lei. E pode-se complementar: o assassínio é um crime aos olhos de Deus. Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida a um semelhante interrompe uma vida em expiação ou de missão. E nisso está o mal. Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 746. Então aqui, nos esclarecendo sobre as consequências de quem ali instrumentaliza, por exemplo, a prática da eutanásia. Porque aí incorre assassínio, né? Perante as leis divinas, as leis naturais, né? Pois o assassínio é um crime aos olhos de Deus, portanto, um grande crime. E aquele que tira a vida, ou facilita isso, né, de um semelhante, que está em expiação ou missão, ele pratica o mal. Interrompe ali uma prova, uma expiação, e vai ter que responder por isso, certamente. Por fim, último parágrafo, citando mais uma vez Emmanuel, que faz consideração oportuna a respeito do tema, é lançada a reflexão. Lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Religião dos Espíritos, capítulo 23. Então, o Espírito Emmanuel vem aqui, no final do nosso estudo, nos lembrar, né, que valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro lá do sepulcro, que provavelmente estava em catalepsia ou letargia,
né? Não ressuscitando ele, porque seria uma violação das leis de destruição, né? Que é uma lei natural. As leis são perfeitas, né? Criadas pelo Criador. Lógico que naquela época não se tinha a ciência para nos explicar, né? Da catalepsia e letargia. Mas Jesus, sabedor disso, foi lá com o magnetismo e recuperou Lázaro, trazendo ele de novo para a vida, para que ele tivesse mais tempo para completar sua própria sublimação. Bibliografia que utilizamos: o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, do mesmo Allan Kardec, Diálogo dos Vivos, psicografado pelo Chico, Religião dos Espíritos, psicografado também pelo Chico. A Fixação do Aprendizado, que é de praxe aqui no nosso estudo. Pergunta 1, o que é eutanásia? A eutanásia é o ato pelo qual subtrai-se a vida de alguém com o pretexto de abreviar-lhe os sofrimentos, bem como aos seus familiares. É a conhecida morte piedosa. Certo? Então, relembrando aqui a questão número 1. O homem tem o direito de determinar quando deve morrer ou de dispor da vida do seu semelhante? Os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. Isso está em O Livro dos Espíritos, o livro 4, pergunta 944. E a terceira questão: qual a utilidade do tempo que é dado a mais para quem se salva da morte? Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. E assim fechamos mais um estudo, 11ª aula, parte A, Visão Espírita da Eutanásia. Na próxima aula, parte B, o mal e o remédio. Assim, agradeço a todos pela presença, espero ter ajudado aí a esclarecer a visão espírita da eutanásia. Peço que curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal e que possam todos estar aqui em mais um estudo da nossa sequência aí, das obras aí que elegemos para, além de estrearmos o canal, começarmos o nosso desenvolvimento e educação. Graças a Deus. Até a próxima.